Bom, Daniel, primeiramente aí queria agradecer. Prazer é meu, querido. As boas-vindas aqui em Brasília, depois de uns 20 anos. Eu agradeço novamente. A visita honrada. Imagina. E super honra. Parabéns também pelo espaço aqui maravilhoso, bem prazer localizado. É todo meu. Depois pegar uns takezinhos aí pra galera conhecer de perto aí. A gente tá uma zona. Não, tá nada, bicho. Tá funcionando. Eu mando um desenho melhor. Imagina. Legal demais. Obrigado mesmo, Daniel, pela paciência aí. Que isso, é um prazer. Tá bom? Bom, começando aqui nossa entrevista então, é o seguinte. Gostaríamos de saber de você como a música entrou na sua vida. Você que pegou ela ou ela que te pegou? Conta pra gente um pouquinho aí. Eu nasci numa família, dei a sorte de nascer numa família de gente que ouve boa música. O meu pai era aquele cara que chegava do trabalho às 5h30, 6 horas da tarde, e eu ouvi jazz e tomar uísque. Então eu tive a sorte de tê-lo como pai, e ele é um cara que ouvia muito a questão do West Coast Jazz. Então era muito Dave Brubeck, muito Chet Baker, o Ronnie Verrell também, da parte inglesa, que tocava isso também. Então era só gente da pesada. Eu acho que a minha lembrança mais antiga de ouvir música era ouvindo uma gravação do Benny Goodman, com a Benny Goodman Big Band, um disco dos anos 60, 70, alguma coisa assim, e ouvindo Stealing Apples. Meu pai colocava porque eu curtia, assim, uma coisa desse jeito. Então eu sempre tive um contato com jazz desde muito cedo. Começou bem. Não sei, assim, acho que toda música é boa, assim, o contato com música é sempre legal. E talvez a minha primeira tentativa de incursão como baterista foi numa festa de reisado em Minas Gerais, se eu não me engano, em 1980, assim que eu voltei dos Estados Unidos. Quando eu tinha 2 anos, a gente foi morar fora, meu pai foi fazer o mestrado, e moramos quase 3 anos lá em Nova York, e daí quando a gente voltou, a gente saiu de Nova York e foi morar, enquanto minha mãe resolvia as coisas do nosso apartamento em BH, eu fui morar numa cidade chamada Januária, que é uma cidade bem pequenininha, na beira do São Francisco, e teve uma festa de reisado lá. Então eu tentei acompanhar a folia de reis com uma latinha e uma colher. Lógico que eu tomei meu primeiro sapo também, que chegou um rei mago lá e falou: menino, reisado é coisa séria. Foi a primeira reprimida. Eu devia ter 5 anos de idade. Nossa, que legal. Na inocência, o cara falou: cuidado. Cuidado. Eu falei: poxa, tá bom, mas eu curti batucar sempre foi um negócio legal. E depois eu entrei num coral da Fundação Clóvis Salgado, em BH, porque era talvez uma seleção para futuros instrumentistas, para estudarem música na Escola do Palácio das Artes, que tinha lá. Aí eu entrei no coral, mas a minha vida era zoar no coral. Eu tocava o terror, com 7, 8 anos, assim, a ponto da maestrina chegar para minha mãe e falar: olha, sabe que várias pessoas cada um tem o seu talento específico, e eu acho que o talento dele não é para música. Caramba. Ela meio que me limou do coral, mas eu era terrível, assim, eu tirava um ensaio para zonear, assim, coisas horrorosas. E o meu irmão era o CDF do coral, fazia tudo bonitinho, fazia as apresentações, mas mesmo sendo o animal drummer do coral, eu cheguei a me apresentar com a Sinfônica de Minas Gerais, naqueles programas, concertos para a juventude e tal, que passavam na TV, no coralzinho da Fundação Clóvis Salgado. A gente tocou 1812 de Tchaikovsky, essas coisas. Foi bem legal. Toquei isso recentemente. A banda Sinfônica de Amarela. Que legal. Sem o coral. Transcrição para a banda, mas é demais. Aqueles canhões, aquelas coisas todas, aquilo é demais. E daí eu só vim estudar batera mesmo com 14 anos. Eu me mudei para Brasília quando tinha 10 com a família. Meu pai foi chamado para trabalhar aqui, a princípio para passar 6 meses. E, enfim, minha família está aqui até hoje. Já se vão 30 anos, 31 anos. Legal. E quando que deu o seu start, assim, de ser músico profissional mesmo? Como que foi isso? É uma longa história. Teve um start? Você falou: pô, cara, é isso aí que eu vou fazer da minha vida, tal. Na verdade, foi mais uma questão de oportunidade mesmo do que um start na verdade eu sonhava em ser piloto, e eu sou daltônico, então eu não conseguiria ser piloto por causa disso. Eu ia ter matado muita gente, eu ia ter aparecido no Jornal Nacional, New York Times, tudinho mais, porque eu ia ter promovido uma tragédia, porque os radares são todos à base de tons de magenta, que são exatamente os tons que eu não enxergo. Então, assim, complicado. Se eu conseguisse passar numa prova para ser piloto, eu ia acabar fazendo alguma merda. Sem querer, mas isso é uma merda. Mas a questão de ser profissional, eu comecei a tocar com 14, e eu lembro que eu estudei tanto bateria que eu tomei bomba na escola. Imagina a felicidade do meu pai, né? Aí meu pai me tirou da aula de bateria.
Então eu lembro que eu juntava o dinheiro do lanche da escola para poder, eu não comia, ou sei lá, metia uma banana dentro da mochila, qualquer coisa para lanchar na escola, para juntar a grana para pagar as minhas aulas de batera. E com 1 ano e 9 meses de batera eu comecei a dar aula. Isso já aqui em Brasília? Já aqui em Brasília, claro. Já com 14, com 15 anos e meio eu estava dando aula de batera, fazendo sub com um amigo. E quem que era o professor na época? Eu comecei com o Mark William. Na verdade, a primeira vez que eu sentei numa batera foi com o Alexandre Fabiano, que é um grande amigo até hoje, que ele é um tremendo de um químico, assim, pós-doutorado na Inglaterra e etc. Eu lembro até, ele dava aula em vários cursinhos aqui em Brasília e tal, em escola de segundo grau. E eu lembro dele indo tocar num festival, de algum aluno meu falando que era meu aluno e tal, que eu quero o batera. Ele falou, cara, eu que sentei esse moleque a primeira vez na bateria. E o meu aluno zoou o cara pra caramba, sacou? Aí ele me contou, eu fui na escola, fui na aula pra encontrar o meu aluno. Falei, sim, foi ele. Ele foi meu primeiro professor de batera. Ele me ensinou a tocar o tum chacundum e tal. O moleque ficou horrorizado. Que legal. O Fabiano é um amigo. Então, a partir daí, com 1 ano e 9 meses, eu estava começando a tocar, dar aula, a tocar profissionalmente. Então, eu tinha uma rotina completamente louca. 1 ano e 9 meses de estudo já? De estudo. Eu estava com 15 para 16. Então, é uma rotina louca, porque eu tinha aula de 7 a meio-dia e 40, dava aula de 2 às 8, e depois tinha os ensaios, isso todos os dias da semana. E começou a dar aula cedo, então? Comecei a dar aula com 15 anos, com 16. E a conversa lá em casa era a seguinte, como eu tinha tomado bomba, os meus pais falaram, olha, a gente sabe que você está tocando bateria e tal, que você está fazendo as coisas, mas a conversa é a seguinte, cara, uma nota abaixo de 7 a gente vai ter que conversar e vai ser feio pro teu lado. Então eu não dormia. Conciliar. Dormia 4 horas por noite e ralava que nem um condenado. Eu sei que eu chegava dos ensaios em casa 10 horas da noite, 10 e meia da noite, ia fazer os meus deveres de casa. E daí ia dormir perto de 1 da manhã para acordar às 6 da manhã. Para estar na escola às 7h10, que eu ia de busão e tal. E nesse meio tempo eu comecei a tocar com um monte de gente em Brasília. Peguei uma banda que teve um certo renome, comecei a tocar no Aeroanta, em São Paulo, fazer circo voador no Rio, para o Nordeste tocar. Então, volta e meia eu tinha que matar uma semana de aula do colégio para fazer uma turnê para o Nordeste, para ir não sei aonde. E tocando profissionalmente um monte de balada aqui na cidade, etc. Então foi bastante corrido. E quando eu fiz 18 anos, os meus pais foram todo pai vai ter aquela conversa com o filho, e aí, o que você vai ser quando crescer e tal, né? Aí vai te dar aquela prensa, eles já chegaram a mim e falaram, dizer que você vai ser baterista e não vai dar certo, a gente vai estar se enganando. Porque eu ganhava e ganhava muito já bem. Já estava dando isso. A ponto até de emprestar dinheiro para eles. Pô, filhão, me arruma uma grana aí, não sei o quê, eu te pago no final do mês, né? Tudo certo, cara. Legal. Eu tinha grana. Foi ganhando crédito. Fui ganhando crédito, ganhava grana, eu bancava as minhas coisas, eu comprava meus instrumentos, eu fazia tudo. Então, com 18 anos, a conversa foi essa, e daí eu posso dizer que eu me assumi como músico profissional mesmo. Que legal. Foi a minha grande chancela. Que legal. E você não teve outra atividade, então, tudo indica que você não teve outra atividade, sempre foi músico profissional, não teve uma outra atividade no meio do caminho. Eu já fiz alguns bicos de tradutor. Tá. Tradutor de palestras de música, tradutor legal. De artigos. Mas tá ligado, né? Não, mas voltado para outras áreas, assim, para administração, um monte de coisa. Acaba sendo um bico legal. Com certeza. E você pensou em trabalhar com outra coisa nesse meio do caminho, pressão dos pais um pouco? Nem por um minuto. Além da vontade de ser piloto, que não rolou. Se eu pudesse ser imperador do mundo seria legal, mas eu acho que não. Acho meio difícil. Bom, legal, Daniel. Outra coisa é o seguinte, todo músico tem uma boa história para contar, né? Uma não, né? Dá um monte, né? Queria que você de repente contasse uma pra gente aí, porque isso é legal, a moçada gosta. Até falamos sobre isso aqui hoje, né? De contar a história, não sei o que lá. Boas histórias, aí tem que lembrar. Conta uma pérola pra gente aí. Sobre boa, engraçada, interessante, alguma coisa assim. Ai. Bom, eu lembro de uma vez que eu estava tocando sertanejo também, que eu não era muito de ouvir o repertório para decorar, eu escrevia tudo e lia e estava tudo certo. Só que aí no meio do show mudaram a música, eu não vi o que o cantor tinha falado da mudança. Aí eu contei e entrei em outra. Foi ótimo. Deram aquela fritada. Foi só aquela capotada. Aí voltou, opa, tal música, vamos. Aí deu tudo certo. E não tem como não entrar rasgando, né? Não tem como não entrar rasgando. Outras histórias também, outra que eu acho legal, que eu posso dizer que foi talvez um divisor de águas na minha vida, foi a minha questão com a leitura. A leitura de chart é uma coisa fundamental. E não se engane, você não vai pegar um trabalho top
porque você é legal, porque você é simpático, até porque todo mundo tem mãe. Uhum. E provavelmente a mãe do cara vai ser a pessoa mais legal com ele na vida. Assim sendo, eu lembro de uma... eu não vou citar nomes, lógico, mas assim, me convidaram para fazer com uma orquestra em São Paulo, famosa, já com mais de 20 anos de carreira e tal. Uhum. E, poxa, eu fiquei mega honrado de receber um convite para tocar nessa orquestra que eu ouvia desde moleque, falando, pô, show de bola, que barato. Liguei pro meu pai para falar, caramba, vou tocar com essa orquestra, olha que fera. E aí eu fui fazer a seguinte pergunta, né? Vem cá, e quando é que são os ensaios? Quando é que eu pego o repertório com vocês e tal? Aí o produtor do outro lado do telefone, vem cá, são 4h30 da tarde, né? Vem cá, você consegue estar 6 horas da tarde com a sua bateria em tal lugar? Eu falei, mas... e o repertório? A gente leva. Tá bom. A gente leva, é ótimo. Maravilha. E assim, não conhecia o repertório, nunca tinha tocado o repertório dessa orquestra. Conhecia de nome, era famosão e tal. Aí cheguei lá para passar o som, me aparece um road, o cara tira a bateria do meu carro e tal, me ajuda a montar, a gente levanta o som na bateria, aí ele, bom, tá liberado. Eu falei, mas e o repertório? Ele falou, não, ninguém me falou nada disso não. Eu falei, caramba, e que horas que é o show? A gente deve começar a tocar tipo 10h45 da noite, chega às 10h30 aí que tá tudo certo. Aí tá bom. 15 para as 9 eu tava lá, sabe? Com o maior medão, né? Aí 9 e pouco me aparece um empresário, você que é o Daniel, muito prazer e tal. Então a gente falou pelo telefone, tá aqui o repertório. E me entrega uma pastona dessa grossura com as partituras. Pum. Eu falei, legal. E o que vai rolar daqui? Tá na ordem? Ele falou, não, deixa o pianista chegar. Aí chegou o pianista, me apresentei e tal, fui lá. E o pianista foi ver a ordem, o setlist comigo, falou, essa aqui vem, essa aqui não vem, essa aqui sai, essa aqui tá nesse lugar, não sei o que, tudo certo, agora tudo certo. E aí, vamos? Eu falei, vamos pra onde? O palco. Fazer o show? Vamos. Então, bicho, foi aquele negócio, chegar, colocar minha pastinha que eu nunca tinha lido na minha vida no instante, prender com um pregador de roupa, que é muito importante que palco balança, sem pregador de roupa. A Lilian diz isso na aula sempre, ela obriga você a encadernar as partes na aula, esses play along, e fala, quando for tocar no ar livre, leva aprendidor, porque a parte vai voar. E no sendo no ar livre também, porque tem um ar-condicionado, tem um vento, alguém que passa, a parte balança vai e voar. voa. Tem um equipamento mais barato que você pode comprar, né? Eu tinha 2 pregadores chiques da Top Stock, plástico transparente, coisa bibelô de madame. Aí prendi a pasta de cada lado, liguei a minha luzinha de leitura, 3, 4. 2 horas e meia depois eu sinto aquele alívio de que eu dei conta. Então, e eu fiz mais uns 15 shows com essa orquestra. Que maravilha. Eu virei meio que o suboficial desse negócio. Eu nunca sequer tive a chance de fazer um ensaio com eles, nenhuma vez na minha vida. E outra coisa, as partituras da primeira metade do show, que era de um estilo, não tinha nenhuma partitura de bateria. Tinha as partituras de baixo, do primeiro trompete, do piano, tinha só o ritmo lá em cima, e é contar compasso e colar as convenções, tá tudo certo. Eu costumo dizer também, cara, essa onda de banda, orquestra, meu, assim, é a melhor escola que existe, né, assim, de prática. Eu acho. Porque é isso aí. Eu também, que eu aprendi a tocar também, assim, só abrindo um parênteses, também muitas vezes não tinha partitura. Se é coisa muito pegada, o que você tem na estante? Um guia de primeiro trompete. Exatamente, que é o líder. Os ataques estão lá. Tá lá. Tá todos os Vai aí, filhote. Faz a levar. Se for funk, toca funk. E assim, segundo o compasso, você já colou no baixo, e já tá tudo rolando, você já entendeu o que acontece, vai embora, para onde tiver que parar e forma é tudo. Então eu te digo o seguinte, você nunca vai pegar um trabalho top por você ser legal. E sim, se você conseguir resolver uma fogueira dos caras. Se for uma situação normal, não vão te chamar. Não te conhece. Resolveu o problema. Resolveu o problema, você está dentro. Não resolveu, aí você arrumou um problema. Pode crer. Você tem talvez 20 para falar mal de você. Pode crer. E tem algum assim trabalho que se considera na sua carreira ter feito assim? Esse trabalho foi realmente sensacional, foi o top, marcou assim, minha vida até agora, né? Não está nem no meio do caminho. Eu acho que o meu melhor trabalho é o próximo. Legal. É o que eu vou ter que me dedicar e vou ter que fazer um sumário de tudo que eu aprendi. E tá melhor que o anterior, né? Está melhor que o anterior, inclusive nos próximos. Mas um trabalho que foi memorável foi o Condomínio do Sax, que era um quarteto de saxofones com batera. Eram 4 saxofones e moá, e a gente rodou o mundo com esse trabalho. Fizemos Europa, fizemos Ásia, fizemos Estados Unidos inteiro. É um grupo de câmara, né? Para quem não conhece,
chega a ser, né? Chega a ser, mas assim, com muita coisa de machixe, de samba, de bossa nova, de jazz, e os arranjos assim, os baixos todos no barítono, e tá tudo certo, foi muito bacana. E soa bonito, né? Soa lindo, soa lindão. Bem grande, né? Não falta nada, né? Não falta nada, tinha os 4 saxos lá, tava tudo certo, e eram pessoas assim, músicos muito da pesada tocando. Aqui de Brasília, né? Aqui de Brasília, E há um mês e meio atrás eu realizei o sonho de tocar com o Ivan Lins. Ah, pode crer, eu acompanhei. Fiz com ele e com o Versilo também num show beneficente aqui em Brasília. Que legal. Foi muito bacana, do Beto Dourá, inclusive. Ah, que legal. Foi super legal. Legal. Bom, outra coisa, Daniel, é o seguinte, na sua opinião, qual a maior dificuldade para o profissional da música atualmente e a maior facilidade, assim, o que você poderia falar para a gente? Bom, maior facilidade eu não sei, eu acho que tudo depende do nicho de mercado que você quer atuar. Se quer ser bom, vai ser muito difícil. Qualquer profissão, qualquer área que você vai fazer, se você quer ser o cara mesmo, você vai ter que estudar demais, vai ter que se dedicar demais, aquilo vai ser a sua grande razão de viver. Na verdade, música não é uma atividade, é um chamado. Você faz aquilo porque você faz aquilo, e o dia que você parar de fazer aquilo, você morre. E é simplesmente assim, é mais forte que você. Agora, a grande dificuldade que eu vejo hoje em dia, eu posso dividir em 2 áreas. Uma área da dificuldade seria a parte business, porque muita gente toca bem, mas pouca gente consegue entrar no mercado e se vender mesmo corretamente como deveria ser e obter talvez a rentabilidade de mercado que a gente gostaria. Porque somos artistas trabalhando com a parte de subjetividade das pessoas, com a interpretação das pessoas, mas temos contas. Do mesmo jeito, e temos aspirações da mesma forma que qualquer outro ser humano. Eu adoro viajar para o exterior, eu adoro ter coisas bacanas, poder comprar as coisas que eu gosto, e isso tem que ser fruto do meu trabalho. Então isso depende de um correto posicionamento no mercado e de como é que eu vou dizer, talvez um foco mesmo comercial que seja adequado para aquele tipo de atividade que você está exercendo. Outra coisa também, que eu acho que é uma dificuldade, é do ponto de vista técnico hoje em dia. Técnico eu digo até na questão interpretativa das coisas. Porque pode-se dizer que desde os anos da década do ano 2000, a informação virou commodity. Até então, informação era uma coisa muito difícil e só os privilegiados tinham acesso. Era muito difícil você conseguir importar um livro, você conseguir ter acesso a um vídeo da pesada. Hoje você vê e ouve quem você quiser pelo YouTube. Mas aí tem aquele fenômeno de pessoas assistirem sem entender o que elas estão vendo. Certo. Então é aquele fenômeno do banco de dados virar um bando de dados. Ou seja, se você não tem a capacidade de digerir aquele material, não adianta, só vai ocupar espaço. E tem muita gente que não vai atrás do conceito, que trabalha como talvez um macaquinho de imitação. Ele vê alguém tocando aquilo de uma forma, faz o exercício igualzinho e acha que está sendo original. Não, ele tem que entender o conceito. Por que o cara fez aquilo? Mas aquilo é o quê? Aquilo vem de onde? Aquilo te leva aonde? Então, a partir do momento que você tem a compreensão disso aí, você adquire uma coisa chamada fluência no idioma musical que você está tocando. E outra coisa, falta percepção histórica das pessoas. As pessoas querem estudar o estilo, até como a gente comentou mais cedo, eles pegam talvez 3 exemplos de um estilo e acham que estão tocando um estilo. Não é assim. Porque você vai demorar talvez um mês para decorar aquele exemplo, você pega, mas se você precisar mudar uma nota ali, nada acontece, porque as pessoas não têm base de coordenação motora, nem uma base histórico-estilística do que eles estão fazendo. Eles têm que saber como é que funciona aquele estilo, como é que foi adaptado para a bateria, ou se surgiu na bateria normalmente, que técnicas funcionam melhor naquele estilo, por onde é que ele pode te levar e o que influenciou as pessoas a criarem aquele estilo. Porque só assim você adquire uma coisa chamada consistência. E consistência é tudo. O Picasso só era o Picasso porque ele pintava como Picasso. Exatamente. Se ele pintasse como Dali, ele era mais um. Exatamente. Ou vice-versa. Sensacional. Legal. Bom, aqui
no canal que eu montei, que eu já comentei com você, para onde a gente vai colocar as entrevistas e tal, nosso foco principal, primeiramente, é o pessoal que está começando, iniciante, como eu te falei, né? Sim, sim. Tentando dar uma enriquecida nesse sentido aí. Maravilha. Né? E queria te perguntar, qual dica você daria para esse público que você gostaria de ter recebido e só com o passar do tempo você teve? Assim, sabe, por que eu não soube disso, sei lá, 10 anos atrás, ou 20 anos? Né? Dica? Tá bom. Sabe, uma dica assim, a cerejinha do bolo. Cerejinha do bolo. Salva... Não me tomem por arrogante, mas não sejam tão flexíveis. Persiga o seu som. Não negocie a sua sonoridade. Legal. Não espere que o cachorro vá miar. Não mia. Gato também não late. Se você toca assim por quê? Porque você gosta de tocar assim. E você só faz diferença no mundo, mesma coisa que eu citei atrás, se você for você mesmo. Não adianta querer copiar ninguém, você não vai a lugar nenhum assim, porque sempre existe o original. Então, já aconteceu comigo situação de eu ter, talvez por ingenuidade, talvez por ser novinho na área e tal, tá começando, de querer me flexibilizar demais com certas coisas que eu não acreditava e tocar de uma forma que eu não curtia tocar, ou que eu não, por alguma forma, por algum motivo eu não concordasse. E isso é uma coisa que te agride. Legal. Tudo bem, eu estava precisando pegar aquele trabalho, mas muitas vezes o fato de você dizer não te gera muito mais respeito do que você aceitar qualquer coisa. Uma coisa que a gente conversou mais cedo com o Amaro, de repente negar um trabalho por não ter tempo de dar 100% de si por aquele trabalho, de falar que não ia ter tempo de digerir as músicas, de aprender as músicas até tocar o próximo show, e o pessoal ligar para ele de novo depois de um certo tempo, com a certeza de que ele estava seguro naquele material e que ia dar tudo certo. Então, persiga o seu som, não negocie o seu som. Legal. Se você acha que é X, é X. Legal, sensacional. Tá vendo? Em 5 minutos uma mega aula. Mega aula, que é isso. Eu tenho presenciado vários shows, costumo ir, né? Assim como a gente gosta de ir quando não está tocando, vai prestigiar o amigo. Sim, claro. E a gente sabe que, no geral, nesse nicho nosso, vamos colocar aqui o instrumental, a coisa mais arranjada, né? Muitas vezes composições autorais, trabalhos originais, vamos dizer assim, né? Isso está crescendo enormemente, que bom, né? Sim. E assim, o que eu tenho percebido, não eu, mas isso não é novidade, é uma escassez do público, no geral. Não sei se isso aqui em Brasília é diferente. Em São Paulo eu tenho presenciado isso, inclusive na capital mesmo, São Paulo. Sou do interior, como você sabe. Sim. E se você sente isso aqui, e alguma sugestão ou crítica, ou comentário, de reverter esse quadro, se é que você tem sentido isso aqui. Lá é muito, como você é antenado no mundo inteiro, você deve olha só, sentindo isso assim, ultimamente. O principal disso aí é você saber o seu nicho de mercado. Quem gosta de consumir o produto que você vende? Quem gosta de ouvir o seu som? E é importante você descobrir quem são essas pessoas e vender para elas. Não adianta você vender leite para um cara que tem intolerância à lactose. Ele não vai comprar. Ou tentar vender jazz no lugar onde a predominância, ou quer dizer, achar que você vai conseguir vender muito jazz no lugar onde a predominância seja um outro estilo. Não vai ser. Então, é descobrir o seu nicho correto de mercado e as pessoas que consomem. Brasília, por exemplo, tem um mercado muito forte para evento. Tem casas como o Clube do Show, etc. E tem os festivais de jazz. Mas, por exemplo, a questão de você tocar em bar é ruim também. Não é tão ruim quanto outros lugares do Brasil. Brasília ainda paga bem, mas é ruim. Acaba sendo aquela mesma coisa de bar de sempre, com aqueles mesmos problemas, aquelas coisas de sempre. Mas existe um nicho de eventos. Eu toco muito em festas particulares, em lançamentos de produtos, em convenções, congressos, essas coisas todas. Então isso, por exemplo, tem um espaço muito grande
para grupos de jazz, de música instrumental, de coisa boa, porque sempre vai existir quem queira consumir coisa boa, isso é fato, e sempre vai existir quem não queira consumir coisa boa, que vá de repente pelo preço, etc. Cabe a você descobrir quem são essas pessoas e correr atrás desse mercado e saber oferecer o seu serviço de uma forma que seja indispensável para essas pessoas. Foi o que eu falei até mais cedo, sobre a questão de aprender business mesmo. Na verdade, em marketing, você tem 4 P's, que é um conceito dos 4 P's de marketing. Esses 4 P's são coisas fundamentais se você quiser fazer uma análise de mercado para qualquer atividade em qualquer ramo. Primeiro P seria o produto. Como é que é o seu produto? Você tem que saber o que você está vendendo. E outra coisa, tem que ser um produto excelente, porque ninguém mais é bobo. Ninguém mais quer comprar coisa ruim. O segundo P é a praça. Aonde você vai vender esse produto? Você vai vender esse produto num lugar onde normalmente consomem esse produto ou num lugar onde não gostam desse produto? Ou seja, não adianta vender camisa do Flamengo na porta do Parque Antártica que vão te bater. O terceiro P é o preço. Quanto vale esse produto para aquelas pessoas? Quanto eles estão dispostos a pagar? Ou o quanto você é capaz de convencê-los a pagar pelo seu produto, por ser excelente? Então entra na questão da negociação. E o outro P seria a promoção. Como é que você consegue vender esse produto para aquelas pessoas? Como é que você consegue mostrar os atrativos do seu produto para aquelas pessoas? Então, obedecendo produto, preço, praça e promoção, você conseguindo equalizar essas 4 coisas, sim, você viabiliza qualquer coisa. Sim, você vende gelo para esquimó. Legal. Você conseguiu convencê-lo de que ele precisa de comprar o seu gelo e não certo. O gelo que está no chão, ele vai comprar. Então a questão assim, eu acredito que mesmo em períodos de crise, etc., eu acho que nosso sucesso ou nosso fracasso em qualquer área dependa muito mais de nós do que de qualquer fator externo. Maravilha. Eu acredito nas pessoas. Então só depende de você ser quem você quer ser. Legal. O seu maior amigo, o seu maior inimigo é aquele cara que você vê com cabelo estranho no espelho de manhã. No meu caso, o meu cabelo está sempre do mesmo jeito. Ainda bem que eu não tenho esse problema. Exatamente. Bom, mudando de assunto um pouco, Daniel. Sim, bacana. Conta pra gente um pouquinho como que é a sua rotina de estudo, tempo diário, organização de material. O que você poderia dividir com a gente um pouquinho sobre isso aí? Bom, vamos lá. Roteiro de estudo. Para variar, eu estou estudando sempre menos do que eu deveria. Isso é. Eu sempre sinto que eu deveria estudar mais, mas... Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Acaba que eu estudo tocando, eu estudo dando aula. Eu posso dizer que eu sou a minha grande cobaia de novas técnicas, de novas abordagens, de várias coisas que eu desenvolvi. Bacana. Eu apliquei primeiro em mim para poder aplicar nas pessoas. Dando certo em mim, eu passei para as pessoas. Rotina de estudo, eu geralmente estudo nas brechas que eu tenho entre alunos. Tem dias que eu tenho mais alunos, tem dia que eu não consigo estudar, tem dia que eu consigo estudar 1 ou 2 horinhas, talvez um pouco mais. Final de semana também eu consigo dar uma estudada mais longa. Eu tenho tido mais tempo, sei lá, do começo do ano para cá, então assim, várias as vezes eu vim para o Instituto no domingo, às 10 horas da manhã e saí às 10 horas da noite. Estudando certas coisas, conseguindo dar uma lapidada em certas coisas, e desenvolvendo, e gravando, e fazendo outras coisas. Acaba organizando também o local aqui, porque dá trabalho também, né? Dá trabalho, local exatamente. Funcionando, né? Exatamente. Tanto detalhe que às vezes a gente não se dá conta, né? Não, mas eu vejo pelo meu espaço lá também pequeno e tal, mas dá trabalho. Não, eu sempre fui uma pessoa meio imperativa, assim, talvez. Eu lembro que quando eu ia de férias lá para Minas, para a terra dos meus avós, o pessoal gostava de almoçar, deitar numa rede e ficar olhando as nuvens passando no céu. Cara, pense num cara que ficava agoniado de ficar assim, eu não consigo ficar parado. Então eu me descobri nesse trabalho porque o meu dia é completamente caótico de atividade, um monte de coisa para fazer. Tem dia que eu começo a dar aula às 8 da manhã e eu termino às 9h30 da noite. E eu tenho meia hora de almoço. Então assim, vai desse jeito, mas eu adoro. Legal, bacana, show de bola. Assim, e além disso tem os ensaios, tem os shows, tem as coisas todas que pintam. Legal. Outra coisa, você mudaria alguma coisa na sua trajetória musical? Se sim, o que e por quê? Dentro dessa trajetória? Cara, não. Sinceramente, não. Tudo funciona. Eu tive a sorte de poder... muita coisa aconteceu que de repente não era do meu agrado naquela época, mas eu acho que eu consegui contornar de uma forma que acabou virando uma coisa que fosse muito
bacana, assim, conseguir chegar ao meu objetivo mesmo e etc. E uma coisa que, se eu puder dar um conselho para as pessoas, é o seguinte: acreditem em vocês. Que a coisa que eu mais ouvi na minha vida é que eu tocava mal, que eu tocava errado, que com essa pegada não funcionava, que estava sem swing, ou que estava ruim, ou que o beat estava ruim, etc. Ou seja, sempre vai ter gente para te pôr para baixo. Para bater palma para você, jamais. Então eu tenho uma política de vida que é sempre elogiar as pessoas quando eu acho que elas merecem ser elogiadas. E eu sou muito sincero com isso. Se eu elogiar alguém, você pode ter certeza que eu gostei de verdade. Porque eu acho que isso é fazer justiça. Se você se sente no direito de achar ruim, você tem a obrigação de achar bom quando é bom também. Legal, sensacional, muito legal. Outra coisa, na sua opinião, assim, de músico atualmente, tem algum assim tem se destacado que você gosta, um músico, um artista ou um grupo, assim, que você fala, pô, atualmente assim, você indicaria para o pessoal ouvir, procurar, enfim? Bom, tem duas vertentes aí. Vocês podem voltar aos clássicos, que eu acho, tanto de música clássica também, eu vi Beethoven, Bach, Tchaikovsky, isso é genial. Mozart, Chopin, etc. Eu falo com meus alunos às vezes de bateria, pô, preciso ouvir essas coisas, mas quem tem nada a ver com bateria? Pô, tá tudo você tá lá, fazendo meu. Música, cara. Música é muito além além de bateria. Pô, cara, não estou só nesse mundo. Exatamente, porque isso te ensina a ter uma visão global das coisas. Se você está focado exclusivamente na bateria, você vai ser um bom baterista, mas isso não te garante uma interpretação boa. Eu digo que uma visão global, sim, você tem que saber o que o piano está fazendo, o que o baixo está fazendo, e trabalhar com interação. Você simplesmente não tem uma faixa de música e você coloca a bateria embaixo. Eu acredito nisso. Interação, todo mundo entrelaçado, e como as coisas vão interagindo, como as coisas vão conversando ali dentro. Criar uma unidade, né? Criar uma unidade dentro de pequenos fragmentos, e não de tijolos, e sim de fibras. Eu acho que assim funciona. E outra coisa também, voltando aos clássicos, eu acho que os clássicos de jazz também nunca devem ser esquecidos. Eu acho que o pessoal tem que ouvir hoje em dia mais do que nunca Joe Morello, do Dave Brubeck, principalmente o Dave Brubeck. Tem que ouvir o Herbie Hancock, a gente estava até conversando mais cedo, os primeiros discos, a obra do Miles, assim, principalmente naquele período dos anos 60, é maravilhosa. O Max Roach também. Tem que ouvir os trabalhos mais modernos, como Viral Information, do Steve Smith, para mim talvez seja um dos bateras mais completos, porque ele toca no Journey, ele toca no Viral Information, ele toca bebop com o pessoal como tem que ser bebop, ele consegue transitar praticamente em todas as áreas. Ouvir os trabalhos do Vini, com o Ailton também, com o Sting, com todo mundo. A obra do Chick Corea é um negócio assim que você pode ter talvez a história da bateria contada pelos caras que tocaram com Corea. Uma escola, realmente. É uma escola, Ele começa com o Roy Haynes, que foi o pai do jazz semi-broken, e passa pelo Jack DeJohnette, e passa pelo Ayrton Moreira, e passa pelo Gap, pelo Wacko, pelo Novak, pelo Berlin... Não lembro o nome dos caras, mas enfim, e vai por todos os bateras da pesada. Nossa, falou um monte de nome aí. E o Chick também é um batera. Outra coisa também que é uma aula de música que eu ouvi há uns, talvez 7 anos atrás, chama The Ultimate Adventure, do Chick Corea, que é um show gravado em Barcelona, com Tom Brackline tocando batera e ele tocando música flamenca. Nossa, meu Deus do céu! Assista esse vídeo. Eu tenho em DVD, é um dos negócios mais maravilhosos que eu assisti na minha vida. O CD quem gravou foi o Vini e o Tom Brackline, mas vale a pena ver ao vivo, num teatro em Barcelona, lindo, com umas dançarinas de flamenco sensacionais, e a música, o visual, o show, o negócio assim é matador. Dentro de música pop, cara, Phil Collins. Ele é o cara, não tem conversa. Ele é batera da pesada, e como ele mesmo diria, ele é um batera que canta, ele não é um cantor. Exatamente. E Beatles, claro, são imortais, e mais um monte de coisa. Eu acho que o Audioslave também fez um trabalho da pesada um tempo atrás. Animals as Leaders, da pesada. O trabalho todo do Pat Metheny, enfim, vários outros. Legal, sensacional. Joia. Você tem algum gênero assim da sua preferência? Assim, você fala, pô, aqui eu tô em casa, assim. Cara, eu acho que, Adilson, música boa transcende gênero. Você vai ter... Qualquer estilo você tem coisa muito boa e coisa muito ruim também. É verdade. Você vai ter Luiz Gonzaga tocando forró, que é uma maravilha. E você vai ter a banda
tocando que é uma merda, que é ruizão. E você vai ter, sempre em jazz você tem coisa muito boa, você tem coisa muito ruim, funk, soul, rock, tudo. Legal. Não tem, acho que sempre vai existir coisa boa e coisa ruim. Legal, agora acho que uma pergunta, são duas em uma aqui, umas perguntas curtinhas, que é o seguinte, pode ser fácil ou difícil essa pergunta, não vai ser fácil. Ai meu Deus. Aí, divisores de água, de música e CD, tem algum? Sabe, essa música aqui foi um divisor de águas na minha vida. Música X, arranjo X, compositor. Tá. E um CD, assim, você fala, pô, esse CD, eu sei que pra mim é difícil. Mas... Não, pra mim não. Eu tenho o Time CD... Warp do Chick Corea. Com Gary Novak. Aquilo pra mim foi um chute absurdo. O CD, por completo. O CD inteiro. O CD parece uma ópera. Assim, ele vai emendando uma música na outra, são vários movimentos. Eu recomendo. Legal. Eu lembro que eu morava nos Estados Unidos na época, eu lembro que alguém comentou que o Novak tinha gravado esse CD com o Corea, eu já gostava muito do som dele com o Electric Band 2. Aí eu passei na Tower Records, que era uma rede de loja de CD enorme, loja de CD de 6 andares, tinha uma perto de casa. Comprei esse disco e eu lembro que eu estava com uma febre horrorosa, estava gripadaço. Eu coloquei esse disco, foi um negócio mágico. Tipo, quando você ouve não entende nada. Completamente genial. Outro que foi um divisor de águas foi o Thrust do Herbie Hancock, que tem Actual Proof, que é uma música citada talvez por 9 entre 10 bateras da pesada no mundo como sensacional, que é um arranjo de batera do Mike Clark e ele gruva com Paul Jackson ali. É o cúmulo do linear aplicado. Eu acho que é o David Garibaldi anabolizado tocando ali. É uma coisa absurda. Então esse Thrust do Herbie também é um negócio de lascar de bom. Que legal. Esses dois para mim foram talvez os CDs que realmente mudaram tudo. E uma música, um track, uma faixa assim, você fala, pô... YYZ do Rush. Quando eu consegui tocar, eu me senti homem. Esses dias que você comentou. Eu pus um vídeo de um aluno. Pus um aluno, que exatamente. Comentou, pô, sensacional. Pra mim foi um grande divisor de águas. Eu lembro até hoje, nossa, quando eu consegui tocar, eu me senti baterista mesmo. Foi realmente da pesada. Bom, você tem aí 3 livros mais atuais, não sei se são 3, né, total? Na verdade eu sou coautor de um livro com a Vera, chamado Vera Cruz Island, que é o play-along do último disco dela. Sensacional. É muito legal, um trabalho ótimo. Muito legal, E tem os seus, né, que você fez esses 3, que é muito legal. Como te falei hoje, o primeiro lá encabeçou a fila, finalmente. Eba, que maravilha! Acho que 2 anos que você me presenteou. E tô levando mais encrenca pra casa hoje. Vai te dar uma bela dor de cabeça, uma dor de cabeça boa. Não, mas legal. Daquela legal. Você diria um método chave, assim, que você fala também que, pô, esse livro de batera, tem que passar por lá. Assim, que você fala, quer dizer, é difícil falar né? Mas é pra provocar mesmo, assim, falar, puxa, porque é legal que como você vai ter várias entrevistas, você vai falar outro, vai falar outro, e vamos montar uma biblioteca aí, né? Posso estar falando uma heresia. Não, é isso. Accents and Rebounds, de mão. Legal. Muita gente fala do stick control, que é essencial, etc. Passa à frente. Mas eu sou partidário do Joe Morello nesse caso. Para quem não sabe, o Joe Morello foi aluno do George Lawrence Stone, foi talvez o melhor pupilo dele. E ele sabia o stick control de cabo a rabo. Só que um belo dia ele chegou para o Lawrence Stone e falou: pô, George, legal o seu livro, mas ele não tem nenhuma articulação, não tem uma dinâmica, não tem um acento, não tem uma dobra, não tem nada. Então tanto faz eu fazer aquela primeira página do stick control com a mão só, com mãos e pés, etc. Vai soar igual. Por que não tem uma articulação? Aí o que acontece? O George Lawrence Stone lança o Accents and Rebounds, que é você começa a aplicar a questão dos free strokes, que é uma técnica dele também, de rebotes múltiplos, você começa a aplicar Moeller com os upstrokes, os downstrokes, com a utilização de rebotes e com as dobras e com as notas, com as triplicadas de notas e as quadruplicadas de notas. E lá ele fala uma coisa na página 27 ou 29 que mudou a minha vida, que fala, evitar rebote é para principiante. Que legal. To avoid the buzz is for the beginners. Isso vale um livro para mim. Sensacional. E os exercícios que ele faz para você fazer as dobras, triplicadas, etc. Esse livro é sensacional. A técnica de mão é matador. Legal. Bom, seguindo então, isso aqui é meio
clichêzão do Abujamra, essa aí. Manda aí. Que eu acho que é legal. Manda aí. Eu preparei essas perguntas, pode ser que mude com o tempo e tal. Vai tranquilo. Alguma pergunta que de repente você gostaria de ter respondido, que tivesse feito, agora é a hora. Sabe? Pô, ninguém me pergunta isso, queria tanto falar sobre isso, queria tanto provocar alguma coisa nesse sentido, ou desabafar. Não, tô assim, paz, enfim, bacana. Não é modo de dizer. Não, legal, eu acho que... Algum recado, alguma coisa? Pô, eu podia ter falado desse assunto aqui, que, enfim... É a hora. Sim. Abrir o chorus aí agora. Abrir o chorus? Tá bom. Sempre toque no limite do erro. Como é que é? Sempre toque no limite do erro. Pô, que legal. Quando você acha que você vai errar, você está naquele negócio, você está morrendo. Que legal isso aí. É naquele limiar que você tem que tocar. Sabe por quê? Porque você deve isso a todo mundo que está te assistindo. Que eles estão gastando o que há de mais... O público merece. O público merece, porque eles estão gastando o que há de mais precioso na vida deles para a gente ver que é o tempo deles. E o tempo começa a acabar a partir do momento que você nasce. Então, se uma pessoa dedica tempo a você, isso tem que ter muito amor. Então você tem que tocar 110% de sempre. E outra coisa, nunca me apareça para fazer um show mais ou menos. Nunca leve o seu instrumento ruim para tocar. Não, vou fazer um show num lugar ruim, eu vou levar uma bateria mais ou menos. Não, você é o que você soa. Se você soa mal, desculpa dizer, você é ruim. E você é ruim mesmo. Não importa o motivo, você é ruim se você soa mal. Então, sempre use o melhor instrumento que você puder. Não estou falando para ninguém sair para correr de Rolls Royce, mas se é a melhor que você tem, é ela que você vai usar. Você tem que apresentar um bom trabalho sempre. No nosso caso, que somos doentes pelos tambores, a gente escolhe, né? Nem me fale. Graças a Deus, a gente pôde chegar nessa... Esse recado eu tenho que deixar para minha esposa, que está em pasta de 5 baterias, né? O Daniel está na frente. Está com 8, né, Daniel? Para a alegria da mamãe. Exatamente. E a desastrência. Exatamente. Caramba, legal. Não, mas fala com a sua esposa que tambores nunca são suficientes. Estão falando sobre isso aí. Exatamente. Cada um tem sua personalidade. Exatamente. Imagine um pintor se não tivesse todas as cores à sua disposição. Como é que faz? E no caso nosso é pior, a gente não pode misturar tambores assim como misturam tintas. Então temos que ter todos. Tá vendo, gente? Fala com ela, se ela quiser, manda ela me ligar que eu converso com ela, eu converso. Você consegue ter mais umas 10 talvez. Maravilha, Daniel, obrigado. A próxima acho que já está garantida. Dá a dica, fala comigo. Legal. Bom, outra coisa aí polêmica, né? Assim, diria de um tempo para cá, né? De uns anos talvez. Ensino de música nas escolas. O que você acha disso? O que você tem a dizer a respeito? Fala aí pra gente. Famoso, que ainda não está rolando, uns falam que tá, a lei, isso aqui, a lei está aprovada, mas está por lá, pelo menos, São Paulo, nem gatinhando não está. A não ser os colégios particulares, tal, alguns têm uns trabalhos interessantes, como a gente comentou hoje também, um pouquinho. Tá, né? Vamos lá. Tem dois vieses essa coisa. O fato de você colocar o ensino de música nas escolas é muito bacana porque é cientificamente comprovado que pessoas que estudam música, crianças que estudam música, adolescentes que estudam música, eles vão ter um desenvolvimento cerebral acelerado. Uma compreensão das coisas em um nível global, como você tem mais cedo, de uma forma muito mais consistente. Além do que, música, ela gera o empoderamento das pessoas de saberem que aquele som foi ela que fez. E também ajuda no trabalho em grupo, porque vivemos numa sociedade. Então, tocar numa banda é um exercício diário de civismo. Por quê? Você tem que aprender a respeitar o que as outras pessoas estão tocando e saber contribuir de forma positiva com aquilo. Então, você tem um trabalho em conjunto. Isso eu acho que, além do desenvolvimento cerebral, é talvez a melhor parte de se participar de um grupo musical. Tá. A questão do nível desse ensino de música nas escolas eu realmente desconheço. Eu tive a oportunidade de ajudar 2 adolescentes há um ano atrás que tinham um trabalho de música na escola, que tinham que compor uma peça rítmica, mas eu não sei o que... E assim, eu posso dizer que é uma escola top de linha aqui em Brasília, é uma escola que custa uma fortuna por mês, é uma escola que cobra mensalidades talvez de R$3.000 por cabeça, e ensina música e pede para os alunos de segundo ano do segundo grau comporem uma peça rítmica,
mas não os ensina pulso, não os ensina escrita, notação rítmica. Nossa. Então eu achei bastante duvidoso. Fica vago, né? Não, fica vago não, vamos ser sinceros. Isso é enganação, né? Vago você está sendo gente boa, mas como é que você ensina ritmo para a pessoa sem ensinar a ler o que ela está fazendo, sem ensinar o conceito de pulso? Eu falei, legal, e como é que vocês querem montar essa peça? Que cada um tem que tocar uma coisa ao mesmo tempo, legal. Como é que vocês estudaram? Vocês têm noção do que é compasso? De como é que vocês contam os tempos? Não. Deixa eu ver o material de vocês de ensino. Nada. Então realmente eu não sei até que ponto esse ensino é sério. Eu posso ser tomado talvez como chato, como exigente por esse tipo de coisa, por esse tipo de comentário, mas veja que alguns dos maiores músicos de que se tem notícia no mundo não estudaram a não ser em suas escolas primárias e secundárias. Você sabia que o Elvin Jones nunca teve dinheiro para pagar um professor particular de batera? Ele era irmão do Hank Jones, pianista, que tocou no Eastern Rebellion, um monte de gente, e irmão do Thad Jones, que montou a Big Band com Mel Lewis. Esses três, cara, nunca tinham, eles eram pobres, eles não tinham dinheiro para pagar professores particulares de música e viraram expoentes nos seus instrumentos musicais apenas com as aulas de música do diretor de banda que eles tinham na escola de segundo grau. E assim, todos eles foram revolucionários dentro dos seus instrumentos. Você pode colocar um divisor de águas aqui entre a bateria antes do Elvin Jones e depois do Elvin Jones. E o band director não era baterista. Então o que acontece? Eu acho que esse é o nível que a gente tem que perseguir. E era uma escola em Detroit, não era em Nova York, não era em Washington, não era em Los Angeles, era Detroit. Então que fique esse exemplo. Maravilha. Vale a pena também procurar saber sobre o trabalho da Diane Downs, com The Incredible Leopard Percussionists. Eu tive a honra, não digo nem a oportunidade, para mim foi uma honra, foi uma coisa reveladora poder dar um workshop de música brasileira para eles. Que ela tem um grupo de percussão de crianças de, acho que da terceira ou quarta série, e ela não é professora de música da escola. Ela é uma especialista, doutora em método Suzuki, e é professora da quarta série, e simplesmente, cara, esse grupo de percussionistas, eles tocam coisas complicadíssimas como o Kashmir do Led Zeppelin, assim, várias marimbas, e xilofones, e vibrafones, e gomos, e bumbos sinfônicos, e batera, e tudo, e coisas do Brubeck e afins. E eles não tocam bem para crianças de 8 anos, eles tocam muito bem de verdade. É muito alto nível o trabalho dela. Então, eu acho que isso é ensino de música nas escolas. E outra coisa, é numa escola de um bairro pobre, em Louisville, no Kentucky. Não é um estado riquíssimo nos Estados Unidos. Então, se você puder colocar um link desse pessoal na entrevista, legal, vamos The Incredible Leopard Percussionists, cara, eu fico até arrepiado. É assustador o trabalho deles. É absurdo, e eu acho que aquilo sim é um exemplo do que deve se fazer com relação à música nas escolas. Legal. E outra coisa, eu já citei isso numa outra entrevista, o conhecimento geral deles de música é fantástico. Eu me lembro que nesse workshop me abordou uma menininha de 8 anos chamada Veliz e me perguntando qual era a minha música predileta do Tom Jobim. Olha que legal. Você imagina alguma criança no nosso país, pelo menos já ouvi falar em Tom Jobim? 90% não. Mas está sendo generoso agora, 90%. 90% nunca ouviu falar. É simplesmente as crianças são expostas à música de massa e que é um nível cada vez pior. Então, eu acho que isso deve ser perseguido, a questão da cultura mesmo, de se discutir valores nas pessoas dentro de casa e nas escolas. Não simplesmente que se vá pelo modismo. Um conjunto, né, de coisas. Exatamente. O pessoal está achando que casa não é mais importante. Leva para a escola, paga uma escola cara e está resolvida a vida do meu filho. Exatamente. Não é isso. A escola não educa. A escola orienta sobre matérias específicas. Educação, cultura, casa, berço. Família, Isso não quer dizer com condição ou situação financeira. Isso quer dizer com princípios e valores. Maravilha, Daniel. Sensacional. Bom, é isso aí. Antes de terminar... O calço 41. Antes de terminar, perguntinha direta e reta, mas que vai ser sensacional ouvir vocês. Como bacon. O que é música? Música? Direto e reto, assim, o que é música?
é uma parada mais forte do que eu não sei viver sem, e que eu tenho talvez a felicidade de poder trabalhar com ela e viver disso há 26 anos. E, enfim, é isso. É algo que, para mim, equivale à vida. Legal, sensacional. Música é vida, é um negócio muito sério, para mim. Para nós. Pra nós. Me inclui nessa. Exatamente. Seguinte, Daniel. Cara, obrigado mais uma vez. Que isso? Pô, Que cheguei. honra, que cheguei, prazerzão, pô, o cara cara. atravessou a cidade, se bem que as avenidas aqui realmente. Não, quem atravessou a cidade, pô. Me pegou lá no aeroporto, almoçamos junto aqui no lugar legal. Show de bola. Era meu sonho vir conhecer Que aí, isso, como você sonho sabe. meu te receber aqui, Desde meu nós camarada. nos conhecemos lá na parceria dos pratos, sonho lá meu camarada. há 3 anos muito atrás. Obrigado a você, cara. Que prazerzaço. E, cara, deixa pra gente aí esse contato, não sei se quiser passar depois. Claro. Pô, quem tiver, como isso vai pra rede, Claro, quem claro, tiver claro. aqui nos arredores, por favor, venha na Ido, que, meu, é sensacional. Eu viajei 1000 quilômetros e tá valendo cada metro que eu andei. Que isso, é pra um vir prazer aqui te receber, e, querido. Prazerzão. né, Bom, meus deixa o recado contatos, aí. vocês conseguem me achar de uma forma mais rápida no WhatsApp? Legal. O código de área é 61 98108 3238. Pelo WhatsApp eu consigo resolver todos os seus problemas, todas as suas questões com relação a aulas e tudo que vocês quiserem saber Legal. sobre. Eu vi o sistema, sensacional. Um dos motivos que eu vim aqui também, que eu falei com o que Daniel. beleza. Falei, tô garfando as informações aqui, seja muita coisa bem-vindo. boa. Eu adoro soluções tecnológicas É. e o WhatsApp para mim foi uma das coisas mais. Genial o negócio do Fantástico. projetor. Que bom. Legal na aula, assisti uma aula do Daniel hoje. Tive Coloca prazer de o contar material contigo. na parede, fica enorme, legal com a luzinha de laser. Sensacional. Não, Sensacional. vai mais fácil. Legal pra caramba. No WhatsApp a gente consegue conversar também e tem meu site, que é o www.institutodanieloliveira.com, e eu também estou no Facebook. Legal. Tem a página do Instituto Daniel Oliveira, do IDO, tem a página do Daniel Oliveira, né? Vamos colocar esses links aí também. Exatamente, na eu te descrição aí. passo tudinho. Maravilha. Tá fácil, estou às ordens de todo mundo. Maravilha, Daniel, obrigado Queridão, mais uma vez. obrigado. Cara, Tudo de sensacional. bom. Parabéns Tamo aí junto. pelo trabalho, por Que tudo. isso, obrigado por Valeu você, mesmo. cara. E acho que essa aqui é volume 1, né? Tem que ter mais, porque Pô, com assunto certeza, aqui com certeza. acaba a bateria da máquina, mas o assunto não acaba. Não, eu minto bem. Então eu já vou aproveitar aqui, para não pegar coisa no meio do caminho. Eu tenho que fazer. É 20 minutos, já está em 15? Só para... Nessa arte, né, de tocar bateria, qual dica ou dicas você daria para aquele que gostaria de... Putz, errei tudo aqui. Eu misturei duas perguntas aqui. Você tem algum gênero assim da sua preferência? Assim, você fala, pô, aqui eu tô em casa, assim, tanto de ouvir quanto de Gênero que tocar. eu prefiro, mulher. Não, brincadeira. Essa você corta. Você da cadeira. Não, é bom pra descontrair. Você põe no bolo. Eu tô meio. Não tô swingando muito na entrevista, tô começando aqui a Essa aí história. você põe lá no final, Você no foi bom, bolo. né? Mulher.